Estamos de volta para a terceira parte da entrevista com o senador Ciro Nogueira. Senador, a reforma política, mais uma vez, é assunto da pauta. Como é que o senhor se posiciona? Quais os aspectos da reforma que o senhor concorda e quais aqueles que o senhor discorda? Olha, mano, desde o meu primeiro mandato em 94, eu tenho defendido na casa, enquanto nós formos fazer reforma política para a próxima eleição, ela nunca vai acontecer. Eu estou hoje um pouco cético a essa nossa reforma, aos resultados que ela vai ocorrer, porque ela é muito imediata. As pessoas com isso não se descem dos seus interesses mais imediatos, porque todo político é o ser humano que pensa na melhor forma de se reeleger e buscar a reeleição, não vou negar isso. Então nós tínhamos que fazer uma reforma um pouco mais de longo prazo, para se discutir. Tá, lógico que tem alguns aspectos que tinham que se resolver urgentemente, principalmente no que diz respeito a essas matérias que o TSE usurpou o poder do Congresso Nacional ao legislar, para dar uma definição do qual é o pensamento do Congresso Nacional. Mas as matérias... O senhor se refere à fidelidade partidária, ao mandato pertencer ao partido. Exatamente. E não... São situações que nós temos que definir, né? Se vai abrir janelas, se não vai, essas situações nós tínhamos que resolver agora. Mas a forma de mandar ser a lista fechada, se vai ser continuar no sistema como é proporcional hoje, nós tínhamos que ter um prazo mais longo para ser implementado. Porque você há de convir que 90% das pessoas não tem nem ideia ainda como é que vai funcionar uma situação de uma lista fechada. As pessoas não têm ideia. Então o Congresso Nacional não pode criar um projeto que não tenha também eco com a sociedade, que as pessoas possam saber participar. Hoje, por exemplo, meu partido é o segundo partido em número de filiados do país, mas uma grande maioria desses filiados não tem uma vida partidária. Eu tenho certeza que eles souberem que vão ter uma participação mais ativa na escolha dos seus representantes, eles vai se passar a ter uma vida partidária mais ativa. Mas isso é uma coisa um pouco mais a longo prazo. Então eu estou muito cético, é uma reforma importantíssima, mas eu acredito que pouco resultado vai vir se nós não mudarmos urgentemente essa concepção e colocarmos o resultado para um pouco mais para eleições subsequentes. E quanto à reforma tributária, também um assunto recorrente na pauta do Legislativo? Olha, é um assunto recorrente, mas que precisa de uma decisão política, isso aí é mais do governo federal. O governo federal tem que ter uma decisão política de implementar a reforma tributária. Eu acho que no primeiro momento nós temos que buscar toda reforma política, se ela for para reduzir a arrecadação, ela não vai acontecer porque não existe interesse dos governantes. Mas nós tínhamos que passar, pelo menos no primeiro momento, para uma simplificação do sistema tributário, para que as pessoas tenham mais tranquilidade, mais facilidade de recolher seus impostos. No segundo momento, o que é que vai acontecer? A máquina arrecadadora vai diminuir de tamanho, vai se tornar muito mais fácil para, no segundo momento, com o crescimento da economia, nós diminuirmos a carga tributária. E eu espero que isso venha a ocorrer. Há algum tempo que se fala na reforma tributária no país, mas não houve uma decisão política do governo para implementar, e isso é fundamental para o crescimento do nosso país. E quanto à reforma previdenciária, que é um tema meio tabu? Novamente, mais uma vez, os especialistas começam a indicar que há necessidade de fazer uma reforma para evitar a falência da Previdência no futuro. Isso é uma coisa natural do mundo, né? Não é só no país, isso causa um trauma muito grande. Nós vemos grande parte, agora há pouco tempo atrás, vimos a França totalmente paralisada, com greves. Isso acontece no mundo porque a expectativa de vida das pessoas está crescendo, né? Se está crescendo, as pessoas passam mais tempo aposentadas, com mais dependência. Isso vai fatalmente ocorrer atualmente, mas o que eu acho que no primeiro momento nós temos que buscar o quê? É coibir os desvios, né? A máquina, cada dia que passa, está mais eficiente. Tem que se buscar de todas as formas tentar reduzir todos os desvios de recursos na Previdência, para que a gente tenha um sistema enxuto, e mais fatalmente nós vamos ter que enfrentar essa questão. Ou seja, muito provavelmente haverá necessidade do Congresso votar o aumento da idade limite para 65 fatalmente anos. Vai começar a ocorrer essa discussão, mas eu acho que ainda tem... Agora, só para os que forem ingressarem no regime. É uma situação que é uma eterna discussão, essa questão dos direitos adquiridos, mas às vezes nós temos que tomar medidas amargas para que o sistema não entre em falência, né? Mas isso é uma discussão, como eu digo, mundial, né?
E como é que o senhor se posiciona em relação à questão da redistribuição dos royalties advindos da exploração do petróleo da camada pré-sal? Totalmente, é uma pressão muito grande. Semana passada nós tivemos aqui uma marcha dos prefeitos aqui para buscar a votação do veto. Existe um compromisso do presidente Sarney de que se não houver um acordo, colocar o veto para ser votado, esse veto fatalmente vai ser derrubado aqui na casa, pelo que eu conheço. E o senhor, como piauiense, quer uma redistribuição mais igualitária? É uma coisa da União, não podemos permitir que apenas poucas pessoas se utilizem de uma riqueza do país que está no mar, na sua grande parte. Então, eu acho que é uma matéria que nós temos que definir para ter uma redistribuição muito mais correta e equilibrada desses recursos pelo país. E como é que o senhor responde ao posicionamento firme do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que não querem perder as vantagens que tem atualmente? Olha, o Rio de Janeiro conduziu muito mal essa questão. O pré-sal não existia ainda. Eles foram com muita sede, pode querer ficar com a riqueza gigante. Nós íamos ter dois tipos de país, se ficasse o Rio de Janeiro apenas. As pessoas que conhecem algumas cidades de Janeiro, no caso de Campos, a quantidade de recursos que é jogado fora ali, que as pessoas não utilizam da forma correta, pelo excesso de recursos que nós temos, e muitas cidades do Rio de Janeiro têm isso. Eu digo que esse recurso é um recurso que foi muito mal conduzido pelos seus governantes no Rio, criaram bandeiras e enganaram a população, e hoje estão tendo uma resposta que vai ocorrer fatalmente de ter que redistribuir um recurso que não existia. Então, essa história de dizer que o Rio vai perder, não, ele vai deixar de ganhar um recurso que não era dele, que não deveria ser dele, e para uma melhor redistribuição desse recurso pelo país. Dois temas que dividem muito os ecologistas de um lado e boa parte da população de outro lado, que é em torno da construção da usina de Belo Monte e da reforma do Código Florestal. Como é que o senhor pessoalmente se posiciona nesses dois temas polêmicos? Olha, eu sou um defensor da energia através da hidrelétrica, a energia, do meu ponto de vista, mais barata, mais limpa que existe. Não existe um dano ambiental, de qualquer forma, essa questão de se alagar do lago que se forma da represa. Isso aí é uma questão de desenvolvimento. Nós precisamos de energia para o país crescer. Não tem como ficar sem energia. E a forma eu prefiro 1000 vezes uma Belo Monte do que uma outra usina nuclear no país. Isso eu acho. Você viu agora o problema que o Japão enfrentou e que isso está muito longe da nossa vida, a não ser a questão lá de Angra. Então eu acho, tenho certeza que a decisão do governo federal foi correta em investir numa hidrelétrica que é fundamental para que a gente não tenha um problema grave de apagão como nós tivemos no passado. E quanto ao Código Florestal? É uma discussão muito acalorada. Eu confio muito na pessoa que está conduzindo o Código, que é o nosso deputado Aldo Rebelo, um dos melhores deputados da história desse parlamento. Um homem correto, sério, uma reputação inatacável. Então, a pessoa dizer hoje que o Aldo é um ruralista ou que é um ambientalista, não. O Aldo é um brasileiro, um apaixonado pelo país. Não conheço ninguém no país que conheça mais esse país que o nosso querido deputado Aldo Rebelo. Então, confio muito no seu relatório. Eu espero que agora tudo leva aqui, que vai chegar a um acordo, um meio termo, para nós termos um Código Florestal que não atrapalhe e não limite o nosso desenvolvimento, mas também que respeite um problema que o mundo está de olho, que é a nossa ecologia aqui no país. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Aqueles que quiserem enviar comentários, sugestões ou críticas, ou copiar esse e outros programas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até uma próxima oportunidade.